Sejam bem-vindos, vocês estão no Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut Dancônia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa, você, o indivíduo. E nessa jornada sempre conto com o meu amigo Fraga. Tudo certo, Fraga? Tudo certo, Gaut. E aí, tanto experiente, 7º episódio, hein? É isso aí, tá cada vez mais divertido aí. Hoje Sim. o entrevistado vai ser o Gabriel Almeida, do canal Economia para Iniciantes. Eu acabei conhecendo o Gabriel através dos vídeos dele, depois acabei também lendo um artigo que ele escreveu para o Instituto Rothbard, e é um cara muito legal e que tem uma didática muito boa nos vídeos dele. Fica aí já a recomendação aí para todo mundo seguir lá o canal dele. Sim, ao final do episódio, leiam depois o descritivo desse podcast, vai estar lá todos os contatos, o canal dele. E realmente ele tem feito um trabalho muito bacana, onde é bem educativo e traz uma luz aí para muita gente que não tem a mínima noção de economia e de liberdade econômica, né? Fraga, fica à vontade para chamar o nosso convidado. Já considere esse chamado. E aí, Gabriel? Opa, tudo bom? Gaut, Fraga, agradecer bastante vocês por estar podendo falar aqui com vocês, bater esse bate-papo. Eu acompanho o podcast de vocês, acho que desde o 2º episódio, e tá bem legal o trabalho de vocês também, parabenizar. E também vou me apresentar aqui, eu sou o Gabriel Almeida, eu tenho um canal e uma página no Facebook chamada Economia para Iniciantes, onde eu ensino conceitos bem básicos de economia, né? Para iniciantes, assim, porque quando eu comecei a estudar economia sozinho, né, autodidata, eu percebi que eu tive bastante dificuldade para encontrar os primeiros passos, etc. Ao pesquisar no YouTube, eu praticamente não achei nada que ensinasse você a dar os primeiros passos, né, tipo um canal voltado para isso. Então eu tive a ideia de tomar essa iniciativa e fazer esse canal. Já consegui ajudar algumas pessoas, o canal ainda é pequeno, mas tem sido bem prazeroso e tem sido bem legal assim passar um pouco de conhecimento. Claro que, como o próprio nome já indica, é um canal para iniciantes, né? São coisas básicas que eu falo por lá, mas eu percebo que a maioria da população tem noções, não tem nem a noção básica, né, sobre economia. E, claro, sobre uma economia de mercado que eu considero a melhor opção. Então, alguns vídeos meus têm uma pegada mais pró-mercado, né? O artigo que você escreveu para o Instituto Rothbard também ficou bem legal. Gosto muito da didática, da forma como você explica. É bem bacana. Já começando no tema aqui do episódio, né? Controle de preços, quando as boas intenções não bastam. O governo deve tabelar preço? Que consequência que isso aí dá em tentar manipular a lei de oferta e demanda? Cara, já passando direto para a resposta, né? Eu acredito que não. A consequência disso a gente consegue ver tanto na parte teórica e também na parte prática, né? A gente teve diversos exemplos na história, não só no Brasil, teve no Império Romano, e no Brasil mesmo, para deixar mais próximo da gente, a gente teve a época, por exemplo, eu chego até a citar no artigo, dos fiscais do Sarney, né? Onde tabelaram o preço, aí as pessoas saíam nas ruas para... Eu não era vivo na época, né? Mas eu estudei o tema. E as pessoas saíam nas ruas para fiscalizar se os caras estavam aumentando acima da tabela ou não. E isso acaba gerando uma grande escassez de alimentos, né? Também. Não só de alimentos, mas escassez do preço que estiver sendo controlado, né? E normalmente o controle de preço ele ocorre tanto impedindo os preços de subir quanto de descer, só que normalmente é mais comum impedir de subir, né? Tem um exemplo no livro, se eu não me engano, nos 6 lições, que ele fala do tabelamento do leite, né? E é um barato, porque já foi tentado acho que centenas de vezes na história e toda vez acaba na mesma consequência, né? Você vai e fala, o leite está caro. Então o governo vai lá e tabela o leite. Beleza. Aí, a princípio, as pessoas conseguem comprar leite naquele preço barato.
vamos dizer assim, né? Aí o que começa a acontecer é que o produtor não consegue mais que os outros preços continuam subindo, então o preço da ração dele continua subindo, o salário que ele paga para os funcionários continua subindo, então ele começa a não produzir mais leite e ele começa a alocar as vacas dele para produzir queijo ou para produzir alguma outra coisa que não esteja tabelada, ou eventualmente até sacrifica o animal e vende a carne, né? Aí o que acontece? Começa a faltar leite no mercado, né? Aí faltou o leite no mercado, o pessoal começa a reclamar, pô, não tem leite, aí o governo vai lá atrás do produtor. Aí o produtor, eu não posso, porque todos os meus preços subiram e tal. Aí o governo fala, seus preços subiram, então ele vai lá e tabela a ração. Pronto, vai ter escassez de ração, porque o cara que produz a ração vai sofrer os mesmos problemas do produtor de leite. E é sempre isso, né? Sim, e uma coisa que acontece bastante é que, assim, acaba gerando mercados negros, mercados paralelos, né? Que é, por exemplo, porque a demanda ainda está lá, ainda está existindo, ainda vai existir a demanda por ração, por exemplo, nesse exemplo. Então, vai compensar para as pessoas vender acima do preço tabelado no mercado negro. Só que o que acontece? Quando você faz uma coisa na ilegalidade, você tem um risco, né? Porque você pode ser preso, punido, etc. Então, esse custo, né, acaba sendo inserido no produto. Então, o produto acaba ficando até mais caro do que se não tivesse tabelado o preço. E também, pouquíssimas pessoas acabam tendo acesso ao produto de forma legal porque foi gerada uma escassez devido ao tabelamento dos preços, né? E, Gabriel, eu acho que o que a população não percebe é que o preço de linguagem, né? Ele é um sinal. Quando você vê determinado produto mais caro do que era anteriormente, você, digamos assim, propensão ao consumo. Claro que não é só isso que determina alguém consumir algo ou não, porque o preço está relacionado ao quanto aquele sujeito está disposto a fazer a troca do que ele tem monetariamente pelo aquele produto. Mas as pessoas se desconectam, creio eu, da realidade. O preço é um sinal. Então, quanto mais alto, você tem menos propensão a consumi-lo. Quanto mais baixo, você tem mais propensão a consumi-lo. Talvez a coisa seja tão clara que as pessoas, digamos assim, como eu sempre digo para diversas coisas, né? A verdade é tão clara que ofusca. Não sei se tu concorda nesse aspecto. Com certeza, o preço ele é informação, né? O próprio um economista que eu gosto bastante que defende isso é o F.A. Hayek, né, que foi Nobel em Economia em 1974, e ele diz que o preço ele tem essa função de transmitir informações entre os compradores e os vendedores, né? Por exemplo, eu acho que no artigo ou no meu vídeo eu chego a dar um exemplo, claro, hipotético para a pessoa entender. Por exemplo, se tiver algum problema na safra de laranja, o preço da laranja vai subir. E aí, para que você decida comprar laranja ou não, a única informação que você vai precisar saber é se ela está mais cara ou mais barata, né? No caso, teve um problema na safra, então ela vai estar mais cara porque diminuiu a oferta de laranja, né? Então, a partir desse momento, você só precisa saber essa informação, se o preço subiu ou aumentou. No caso, se aumentou, você vai ter informação se você quer comprar laranja ou não, tá ligado? Mas o preço te passou uma informação, você não precisa entender de laranja, você não precisa nem saber que aconteceu alguma coisa na safra para fazer o cálculo econômico, né? Sim, e geralmente as distorções relacionadas ao preço são do Estado, são provenientes de alguma ação estatal, né? Isso. Claro que eventualmente você tem condições climáticas, alguns outros aspectos que influenciam, mas via de regra é o Estado. E assim, você não acha que, mesmo a gente não vivendo aquele período que você citou dos fiscais de Sarney, de alguma forma a economia, acho que a nossa e é global, de alguma forma, ela tem, de certa forma, um controle de preço. Por exemplo, salário mínimo, né? Que é um preço relacionado à prestação ao serviço, à troca de trabalho, né? É uma Sim. batente, é um batente. Então, de alguma forma, é um controle de preço. O mínimo é um controle de preços e o Thomas Sowell, que é um grande economista, ele mesmo fala que o salário mínimo real é zero, né? Então, por exemplo, se você impede que as pessoas sejam contratadas
por menos de R$ 1.000. Todas as pessoas que não conseguirem produzir acima de R$ 2.000, porque vale lembrar que, por exemplo, no Brasil, o empresário ele paga quase o dobro, contando os encargos, tudo, ele paga quase o dobro. Então, o custo de um funcionário é R$ 2.000 mensais se ele receber R$ 1.000 mensais, entendeu? Então, se o cara não produzir mais de R$ 2.000, não compensa para o empresário contratar você. E acaba prejudicando principalmente os inexperientes, os mais jovens como eu, etc. Porque aí você quer receber sei lá, você quer começar a trabalhar, você aceitaria trabalhar por R$ 900, por R$ 800, você não tem essa opção. Tipo, o Estado está te impedindo de que você exercer o seu livre-arbítrio, né? De poder negociar com o seu patrão o salário que você achar melhor. Então, acaba gerando desemprego, né? O salário mínimo acaba gerando desemprego. Então, sim, a gente pode considerar, sim, o salário mínimo um controle de preço. E a gente só vê isso piorar, né, Gabriel? Eu vi uma lei que estão passando aí que agora a mulher tem que ganhar o mesmo salário que o homem num cargo equivalente. Esse monte de cota que tem para tudo que é coisa hoje em dia. No final, isso vai trazer um dano para aquele que teoricamente teria o benefício, né? Então a tendência é que se contrate menos mulheres, a tendência é que ele benefício. Porque assim, se deixa à margem o que mais importa na relação trabalho, que é o quanto a pessoa é produtiva para aquele negócio. A grande questão é que você está impedindo a pessoa de exercer tanto o empregado quanto o empregador, deles exercerem uma negociação entre os dois, porque, por exemplo, você só é contratado se o empregador aceitar as condições que você colocou e você aceitar as condições do empregador. Então, é uma troca mútua, né? E aí, quando o Estado interfere, ele está meio que dizendo, não, você não tem inteligência suficiente para decidir o quanto que você tem que ganhar, então é melhor que você não ganhe nada. Basicamente, é isso que é um controle de preços, né? Você querer decidir o mínimo que a pessoa vai receber. Lembrando que não é que eu não queira que a pessoa ganhe um salário mais alto. Eu quero, só que não é essa a questão, entendeu? Até no tema do teu artigo, né? Só as boas intenções não bastam, né? Isso, Então, exatamente. né? E os direitos trabalhistas, no final, ele acabam sendo sempre pagos pela parte mais fraca. Não tem outra opção. Se você quer ter, eu tenho o meu 13º salário, isso nada mais é do que você pegar uma pizza e falar assim, nossa, eu tô com muita fome, então vou cortar ela em 13 pedaços, porque aí eu vou comer 13 pedaços, e não que eu vou comer uma pizza inteira. O empregador, ele olha para aquilo e fala, eu vou gastar quanto para contratar esse cara? Quanto que ele vai me dar de retorno? Tá bom, então eu consigo pagar isso, eu não consigo pagar isso. A partir do momento que você fala, não, mas tem que pagar 13º salário. Ok, então ao invés de dividir em 12, eu divido em 13. Acabou. Ele faz a conta, né? As pessoas acham que se você tirar, por exemplo, um 13º, você vai estar. O empregador vai te dar um salário a menos. Não, não é isso. Quando ele vai te contratar, ele já faz essa conta na hora de te contratar. Ele já conta o 13º. Ele não descobre no mês de dezembro que ele tem que pagar o 13º, né? Isso, e é o que você falou, quando você coloca limites mínimos para o cara pagar, no final você prejudica aquele cara que tem menos capacidade, menos capacitação, vamos dizer assim. Por exemplo, você pega uma pessoa que é um deficiente físico, alguma pessoa que às vezes ela poderia aceitar trabalhar por um valor menor do que aquele que o Estado definiu como mínimo. Não, mas como ele não vai conseguir produzir eventualmente igual um outro, então o que o empregador faz? Se eu tenho que pagar no mínimo isso aqui para a pessoa, eu vou contratar uma que tenha mais capacidade. E isso acaba sendo, no final, você condenando aquela outra pessoa ao desemprego. É a única consequência que realmente existe. Inclusive, dizem que prejudica. Tem estudos que mostram, o Thomas Sowell fala bastante desses estudos no livro dele, Economia Básica, que eu só não lembro se é no volume 1 ou no volume 2, mas enfim, ele fala bastante que, por exemplo, nos Estados Unidos, os mais prejudicados são os mais jovens, os inexperientes, porque como você tem um mínimo que você tem que pagar, você vai preferir contratar pessoas com mais experiência, né? Sem dúvida. Então, e isso no final das contas está interferindo na liberdade individual do sujeito, né? Então, dos sujeitos. Então, como a gente sempre pontua, esse podcast ele é focado no indivíduo.
né? Então, quando você controla os preços, você controla salários, você de alguma forma está limitando as possibilidades, né, das pessoas. Então, assim, um jovem, por exemplo, né, ele precisa de experiências e muitas vezes ganhando pouco ele vai ter essa experiência, ganhando muito pouco, inclusive talvez não ganhando nada, né? Mas vai ser Sim. isso que vai proporcionar oportunidades para ele galgar uma carreira, né? E isso, infelizmente, é encarado de uma forma muito infantil, creio eu, pelas A pessoas. experiência para ele poder ganhar mais no futuro, né? Seria um investimento dele, nele mesmo, Sim, inclusive. Mudar o tema? claro, manda aí. Tem um vídeo no seu canal que você fez sobre a falácia da vidraça quebrada. Explica pro pessoal aí o que que é essa falácia. Bom, a falácia da vidraça quebrada foi originalmente introduzida pelo economista francês Bastiat e foi posteriormente explicada pelo economista Henri Hazlitt no livro dele Economia numa Única Lição. Inclusive, o exemplo que inspira o meu vídeo é o da Economia numa Única Lição, que é um livro que eu li, que eu recomendo bastante, é um livro bem tranquilo de ler para iniciantes, e ele, basicamente, a falácia da vidraça quebrada, ele vai contando uma historinha que, por exemplo, a historinha é assim, o dono da padaria, ele tem uma padaria e tem uma vidraça na padaria dele, ele vende pães, vende coisas que padaria vende, né? Então aí aparece um menino, ele joga uma pedra na vidraça da padaria e quebra quebra a vidraça. Aí o dono da padaria fica bravo, etc. Só que as pessoas começam a se reunir vendo a vidraça quebrada e começam a falar: Nossa, que legal! Agora o vidraceiro vai vai ter trabalho, etc. Ele vai receber por esse trabalho e depois ele vai gastar esse dinheiro, a pessoa que recebeu o dinheiro que ele gastar vai gastar em outro lugar, etc. Então, basicamente, a roda, entre aspas, da economia, ela vai girar, né? Então, o dinheiro vai rodar e a economia vai crescer, né? É isso que as pessoas vão estar pensando. Só que não é bem assim, porque você está meio que desperdiçando recursos, né? É isso que o Bastiat mostra, que quando você quebra uma vidraça, você está destruindo uma coisa que já estava ali. Então, o padeiro, ele, no lugar dele gastar o dinheiro dele com outras coisas, sei lá, ao invés de dar com outras coisas que iriam fazer a economia girar, ele vai estar gastando dinheiro para voltar a uma situação inicial, então meio que vai estar sendo desperdiçado. E uma regra básica da economia é que os recursos eles são escassos, né? Não tem o suficiente para satisfazer todas as pessoas, então o cara vai estar alocando o dinheiro dele, né? Você vai estar pagando para consertar algo que já estava ali. Aí, o que acontece? Muita gente fala, Gabriel, mas esse exemplo é muito exagerado, ninguém defenderia isso hoje em dia. Só que se você vê, a gente já viu até Nobels em economia falar que para salvar da crise tem que fazer guerra, etc. Guerra contra aliens. E aí, tipo assim, porque na guerra você vai ter que construir armas, então vai aumentar. Então, basicamente, você vai ter que reconstruir as coisas que foram destruídas depois da guerra, e isso vai gerar empregos, etc. Então, a gente vê a falácia da janela quebrada sendo utilizada até os dias de hoje, né? Eu não sei se ficou bem claro qual que é a Não, falácia. não, acho que eu tava falando disso hoje pro meu sogro, até falando do seu vídeo, que eu vi esse seu vídeo, né? E ele tinha falado para mim na semana passada sobre uma história, assim, deve ter sido algum socialista que contou essa história para ele, que numa situação que um sujeito chega num hotel e ele reserva um quarto e sai para trabalhar. E aí e paga o dono do hotel. O dono do hotel vai lá na padaria e compra o pão. Aí o dono da padaria chama esse cara que estava no hotel hospedado para arrumar, parece que a máquina de pão, né? Acaba que o serviço não é executado, aí ele volta lá, pede pro cara do hotel devolver o dinheiro para ele. Eles falaram, aí ele veio falar para mim que seria bom, que o dinheiro ia circular. Mas, pô, o cara do hotel deixou de alugar o quarto porque deixou reservado para esse cara. Então alguém perdeu o recurso. É justamente esse exemplo que você está comentando, né? De forma Exato. resumida, até um pouco. Mas, assim, deve ter sido algum socialista, porque aí ele achou bonito que o dinheiro circulou, né? E tal. E aí
salientei e mostrei, falei do teu vídeo para ele. Ah, é mesmo, né? E imagina, isso é uma coisa que circula e que as pessoas veem, é só dar o dinheiro para as pessoas que vai circular e a economia vai girar. Mas não, eles desconectam a realidade do dinheiro, que no final das contas tem a ver com produtividade, né? É E achar que isso, a riqueza é o papel pintado exato. e não o que as pessoas produzem, fazem, etc. Porque assim, o raciocínio não é, ele não, ele, o problema desse raciocínio, por exemplo, é que ele tem algumas verdades, por isso que é falácia, né? Porque tem uma meia verdade ali, entendeu? É. Tipo, realmente o dinheiro vai circular, realmente o cara ele vai gastar o dinheiro com outra coisa, etc. E meio que a roda da economia vai girar. Só que o que a gente tem que perceber é o que o Bastiat fala do que se vê e o que não se vê é que se o padeiro tivesse gastado aquele dinheiro com uma coisa nova, por exemplo, sei lá, um vestido para a esposa dele, ou mesmo colocado o dinheiro dele em algum fundo de investimento, etc., a roda da economia também iria girar, só que ia girar gerando riqueza e não voltando à situação inicial, né? Porque se você destrói e Sem constrói uma desperdício. coisa, você está desperdiçando e o cara, ele pensa o quanto que é difícil, a gente sabe como é difícil juntar dinheiro, aí você vai e gasta suas economias para consertar uma janela que já estava ali, né? E aí, além disso, se você achar que isso faz sentido, então quebrar duas janelas é melhor que quebrar uma, quebrar três é melhor do que quebrar duas, quebrar quatro é melhor do que quebrar três. Se realmente isso fizesse algum sentido, a consequência lógica seria sair quebrando janelas para salvar a economia. Isso não tem nenhum sentido. Ou fazer É, é, guerras para salvar a economia. Não é, tem eu já, sentido isso. eu já vi artigo daquele, acho que é Copel, tinha uma escola de economia no Chile, dos socialistas aí, da turma da Unicamp e tal, que propagava que tinha que abrir buraco nas ruas e empregar as pessoas na cidade, abrindo buraco e fechando buraco, entendeu? É meio que essa lógica aí. Isso é um raciocínio mais desenvolvimentista, né? Keynesianismo levado ao extremo, né? Tem aquela historinha do Milton Friedman, não é? Que quando ele foi visitar um país que estavam cavando um canal, e aí ele viu aquele monte de trabalhadores cavando, ele falou assim, nossa, mas por que tanta gente? Por que não coloca máquinas para fazer isso? O pessoal, não, é para gerar emprego. Aí ele falou, então por que não dá colher para eles ao invés de pá? Então, Gabriel, né, nesse aspecto, a gente está falando de Copa do Mundo, né, é meio que esse efeito da vidraça quebrada global. Eu já tive alguns países que tiveram Olimpíada, por exemplo, e eu lembro quando eu fui em Atenas, um desastre de lugar, e foi um país que depois também, depois de uns anos, sofreu com uma crise terrível econômica. Então, isso é praticado de forma aleatória e globalmente aceito de forma normal. É complicado. Os erros se repetem e a gente persiste com isso, né, o Fraga? É isso mesmo. Na resposta anterior ele falou do Lord Keynes. Me lembrou também de um outro vídeo que eu vi dele. Porque Keynes você fala de impressão de dinheiro, né? Então, e ele fala ele fez um vídeo sobre o efeito Cantillon. Explica aí pra gente aí o que é esse efeito, Gabriel. Bom, basicamente o efeito Cantillon, ele diz que quando você injeta dinheiro a mais na economia, né, que ele fala de aumento de oferta monetária, só que a gente usa essa expressão de senso comum, né, imprimir dinheiro, etc., que basicamente quer dizer aumento de oferta monetária, né? Então, quando ocorre esse aumento da oferta monetária, normalmente esse dinheiro ele vai para algum lugar, ele não cai de forma uniforme. Então, aonde cair esse dinheiro primeiro, essas pessoas vão gastar o dinheiro com as coisas que elas costumam gastar, e os preços vão subir primeiro nesses lugares onde elas gastarem o dinheiro. Então, os preços eles não sobem de forma uniforme, igual as pessoas acham. As pessoas acham, se eu colocar tantos X, se dobrar a quantidade de dinheiro na economia, os preços eles vão dobrar no dia seguinte. Não, não é assim. As primeiras pessoas que receberem esse dinheiro, elas vão gastar em algumas coisas, então esses produtos eles vão subir bastante, aí outros produtos que eles não costumam comprar não vão subir, então ou vão subir menos também, então a gente não acontece um efeito uniforme. O próprio economista F.A. Hayek, né, que é Nobel em economia, ele diz que é comparável você a você pegar mel e despejar num pires, né?
O mel ele não vai cair de forma uniforme, ele vai se concentrar no meio e depois vai se espalhando. E a mesma coisa acontece com o dinheiro, ele vai se concentrar no lugar onde ele for injetado e daí ele vai começar a se espalhar, entendeu? Para os outros lugares. E a gente pode chegar à conclusão que as primeiras pessoas que receberem esse dinheiro, elas vão estar numa vantagem, porque os preços eles não sobem no dia seguinte, né? Então você vai ter um aumento no seu poder de compra e as últimas pessoas que receberem o dinheiro, elas vão receber esse dinheiro, mas as coisas já vão estar mais caras, então elas tiveram uma perda do poder de compra, né? Então, basicamente é isso que defende o efeito Cantillon, que é em homenagem ao economista Richard Cantillon. Ele criou esse efeito, mas ele não deu o nome de efeito Cantillon para o próprio efeito dele, né? Esse foi um outro economista, que eu não me lembro o nome agora, que deu. E é um efeito que é bastante defendido pelos economistas da escola austríaca, né? Pelo Mises, pelo Hayek, e que alguns economistas consideram que ele não é real, etc. Mas a gente consegue ver algumas situações na vida, a gente consegue ver bastante situações, principalmente nesse ano de pandemia, em que ocorreu, né, o efeito Cantillon. A gente vê que os preços não estão subindo de forma uniforme. Vocês já devem ter reparado, por exemplo, que o supermercado subiu bem mais os preços que algumas outras áreas, né? Provavelmente teve uma diferença que geralmente esse dinheiro, quando ele é impresso pelo governo, impresso, sendo que você já explicou o que é o impresso, né? Ele geralmente ele vai primeiro para as construtoras, para os próprios empregados e tal. E dessa vez teve uma característica um pouco diferente, que foram impressos nos últimos 12 meses, 30% da base monetária do Brasil aumentou, né? Mas a boa parte desse dinheiro ele entrou direto na mão das pessoas dessa vez. Então teve um efeito um pouco diferente. Sim. Ele tem o efeito Cantillon também, só que, por exemplo, como você disse, supermercado e coisas que são de primeira necessidade subiram primeiro, né? São coisas assim que... São coisas que as pessoas que receberam o dinheiro primeiro compram, né? O auxílio emergencial, por exemplo, é para pessoas mais humildes. Pessoas mais humildes também vão no supermercado. Então, a gente teve bastante desse dinheiro sendo gasto em supermercados, por exemplo, entre outras coisas, né? Só que nem sempre é assim, né? Às vezes, na verdade, é bem comum acontecer isso que aconteceu, deles literalmente distribuírem o dinheiro. Eles fazem isso de forma bem mais indireta, né? O helicopter money, né? Do Milton Friedman. Dessa vez foi o mais próximo dessa ideia que acho que já aconteceu, pelo menos. E não foi só aqui, né? Os Estados Unidos também aumentou a base monetária em cerca de 30%, o M2 deles, nos últimos 12 meses. Isso eu não sei se isso aí já está contando a nova leva que eles tiveram. Não. Isso é o que já aconteceu. Ainda vai vir mais alguns trilhões aí de dólares. Aprovou uns pacotes. Tanto que é um dos motivos do dólar estar caindo, né? Porque tá tendo muito mais oferta de dólar, né? Sim. Agora tem que lembrar também que o aumento de preço ele acontece pela impressão, pelo aumento da base monetária, mas ele também acontece por lei de oferta e demanda, né? E nessa fraudemia o que aconteceu é que muitas cadeias de produção foram quebradas, então teve muita, vamos dizer, diminuiu a oferta, sendo que a demanda se manteve. Então os preços também disparam por isso, né? E desorganizou a economia, né? Desorganizou muito todos esses aspectos, né, Gabriel? Porque e é isso que eu acho bem legal do efeito Cantillon, que ele diz assim, e principalmente da teoria monetária austríaca, eles falam, o preço não vai subir de forma uniforme, não vai ser tudo igual, não é assim, porque existe esse senso comum, né, do cara achar que, sei lá, a inflação aumentou 10%, o preço das coisas vai aumentar 10%. Não é isso, né? Tipo, o preço ele não aumenta 10%, vai ter coisa que vai aumentar 20%, outra que vai aumentar 5%, entendeu? Tipo, não é assim, entendeu? Tem até o Rothbard, ele chega a dar o exemplo do anjo Gabriel. Coincidência ser o mesmo nome que o meu, mas ele chega a falar assim, mesmo que o anjo Gabriel chegasse no dia seguinte e ele dobrasse o dinheiro de todo mundo, mesmo assim, as coisas não iriam dobrar de preço, porque as pessoas iriam gastar o dinheiro com coisas diferentes. Então, teria coisas que iriam subir mais de 100%, outras que iriam subir menos de 100%, entendeu? Eles não
acreditam na neutralidade da moeda, como outras pessoas acreditam, né? Os Porque tem a impressão monetária, ou seja, a inflação, né, de monetária, e tem o índice de preço, né? austríacos. Então, claro que isso vai ter, a emissão monetária vai ter impacto nos preços, mas isso não é direto, isso depende muito, como você mesmo falou, né? O efeito Cantillon. Aonde vai parar esse dinheiro, na mão de quem, como que é o perfil de consumo, o desdobramento disso tudo na economia, que é algo que não dá para prever, né? Embora o pessoal mais ortodoxo aí, eles achem que dá para calcular tudo, isso não é possível de se calcular, né, Gabriel? Talvez dá para inferir alguma coisa ou outra, mas É, certeza de como vai se inclusive, comportar tudo o isso, termo inflação é um termo bem polêmico. A verdade é que os sim. economistas não. Uma coisa que eu percebo estudando economia é que os economistas não concordam em nada, né? Tipo, tem dezenas de escolas, nem o significado de inflação eles utilizam o mesmo. Por exemplo, tem escolas de economia que consideram inflação o aumento generalizado do preço. Eu diria que a maioria das escolas vem assim, e algumas poucas, como a escola austríaca, consideram inflação o aumento da oferta monetária, né? Se você tivesse que explicar de forma simples, escola monetarista, keynesiana, austríaca, não sei mais qual outra que tem, que dá para dar uma pincelada em cima de cada uma delas para entender a diferença delas? Bom, eu não me arriscaria a falar, eu vou falar só das principais, né? Até porque tem dezenas e dezenas de escolas de economia, tem a neo-keynesiana, pós-keynesiana, que são coisas diferentes, são escolas diferentes. Tem a monetarista, tem a escola austríaca, tem muitas escolas assim. Tem os neo-ricardianos, eu já vi, tem os marxistas, os neomarxistas, tem muitas escolas de economia, né? Então, só que a gente pode falar que as três mais famosas, né, são os monetaristas, que basicamente são os da escola de Chicago, como, por exemplo, Milton Friedman, e os seguidores dele, né, inclusive é a escola de economia, a escola de Chicago, que se eu não me engano é que tem mais Nobels em economia. Paulo Guedes, O Paulo Guedes fez, acho que, Chicago. doutorado ou pós-doutorado na Universidade de Chicago. Enfim, mas eu diria que é a escola mais famosa hoje em dia, principalmente depois dos anos 70, né? Nos anos 70 teve um pouco de fracasso das políticas keynesianas, aí no início dos anos 80 os monetaristas ficaram muito fortes, né? O Ronald Reagan, Margaret Thatcher, nos governos deles adotaram muitas políticas monetaristas, né? O próprio Chile do Pinochet também. Tem a escola keynesiana, que basicamente eles chamam de escola keynesiana, que é uma escola desenvolvimentista, né? Prefiro chamar de desenvolvimentista, que Os políticos basicamente adoram, né? Colírio para os olhos deles. as escolas desenvolvimentistas são essas que eu precisaria estudar mais ainda, eu tenho São os lido bastante. terraplanistas, digamos assim, né? Assim, você imprime dinheiro à vontade e joga na economia. Ou seja, você joga imposto inflacionário para todo mundo e a coisa vai dar certo. É, bom, então, tem os desenvolvimentistas, né, que Austríaco odeia keynesiano. por exemplo, um Paulo Gala, esses caras, assim, são desenvolvimentistas, assim, o próprio... Seriam os keynesianos, né? Só que, como eu disse, é meio complicado falar o que cada um é, porque eles têm tantas escolas que fica até meio confuso, assim. Aí você erra, fala assim, não, tal cara é neo-keynesiano, mas aí fala, não, eu sou pós-keynesiano, não sei o quê, aí começa a falar que você tá errado, não sei o quê, então precisaria estudar um pouquinho mais Tem essas uma frase variações. do Rothbard que ele falou assim, que pelo menos o Marx tinha uma coisa, ele não era keynesiano. Tinha uma qualidade, né? Tem uma frase do Rothbard também que diz assim que o Keynes morreu e a gente ficou com o longo prazo dele, né? Ele dizia que Que no longo prazo todo É, mundo vai morrer, né? é, enfim, mas bom, eu não, enfim, e também tem a escola austríaca, que é uma escola que
como já falado aqui, eu acho que o que mais diferencia a escola austríaca das demais escolas é a visão monetária da escola austríaca, que é bem diferente tanto da visão monetarista da escola de Chicago, quanto da visão keynesiana, né? E das demais também. Eu diria que essa é uma das principais diferenças, né? Além de metodologia, etc., a escola austríaca é uma escola que não gosta tanto de números, simplificando aqui para o público entender. Tipo assim, não é que você não possa usar números, não possa usar modelos na escola austríaca, mas os austríacos enxergam de uma maneira diferente, né? Eles acreditam no homem agente, não no homo econômicos, né? Que é o que os neoclássicos, por exemplo, acreditam, né? Etc. Tem bastante diferenças, assim, eu não conseguiria falar para vocês certinho quais são as diferenças, até por ter muitas e muitas escolas, e às vezes a gente acaba até confundindo, assim, ainda mais que eu estudo há pouco tempo, esses temas específicos, então eu não saberia explicar todas as diferenças, mas basicamente acredito que a parte monetária e também a visão que a escola austríaca tem sobre o indivíduo também é bem interessante. A gente consegue ver semelhanças na parte microeconômica entre a escola de Chicago e a escola austríaca. Ainda existem diversas diferenças, principalmente metodológicas, mas eu acredito que em objetivos a gente consiga ver, por exemplo, numa visão para o mercado, semelhanças entre um Friedman e um Hayek, né? Tanto que eles tinham aquela associação que ainda existe, que é o Monte Pelerin, e lá se reuniam vários economistas, tanto austríacos quanto de Chicago, e mesmo com as diferenças, eles ainda conversavam em como tornar o mundo mais livre, assim, né? Principalmente economicamente. Fugi um pouco da resposta, mas é porque eu realmente não conheço todas as escolas e eu não quero aqui falar algo injusto com nenhuma delas, sabe? Não, mas de certa forma você deu uma passada legal aí nas diferenças que existem, né? Até para que as pessoas que se interessem, que são leigos e queiram buscar, tem muito vídeo hoje na internet, né? Tem de tudo que hoje em dia com a informação descentralizada, distribuída, tudo é possível de se conhecer e talvez o seu comentário seja uma introdução a tudo isso, né? E o canal dele, né? O canal dele ele tem É, vários vídeos sobre vários economistas, então dá para ir no não detalhe de cada um deles. Não só austríacos, né? Eu tento, embora eu goste bastante da escola austríaca, eu tento estudar as outras escolas. É que eu realmente ainda não tive tempo de me aprofundar em todas elas, etc. Na verdade, é bem superficial o que eu conheço delas, entendeu? Mas, por exemplo, eu gosto bastante do Milton Friedman, embora eu tenha algumas discordâncias com ele, principalmente quanto à questão monetária, mas eu gosto bastante do Milton Friedman. Eu gosto dos clássicos também, Davi Ricardo, Adam Smith, o Cell eu gosto bastante. Então é interessante as escolas de economia, que realmente são muitas. Um dia eu pesquisei no Wikipedia e eu vi que eram dezenas e dezenas, assim, e eu fiquei até meio... O Friedman tem vários vídeos bem legais ele fez um programa de televisão, quando ele se aposentou, né, ele saiu da Universidade de Chicago, e aí ele criou um programa que era chamado Livre para Escolher, que se eu não me engano é o nome de um dos livros dele. é o livro que eu tenho e que eu li dele. E ele fez um programa de muito sucesso e tem vários episódios no YouTube, inclusive com legendas. É bem legal mesmo, ele tinha uma forma bem legal de defender as ideias dele, por mais que eu também não concorde com a parte monetarista dele. Eu gosto bastante do Friedman, eu acho que ele tinha uma didática e um poder de comunicação muito grande. Ele era um cara que ele defendia bastante as liberdades, né? Só que ele tinha algumas discordâncias, né, com outras escolas econômicas, o que faz parte, né? Ele não era da mesma escola econômica que os austríacos, mas eu acho que ele foi um cara que fez bem para a liberdade de modo geral, principalmente com a didática e com ele tornar acessível para outras pessoas a economia, né? Se ele, o Gaut já leu o livro para escolher, ele falou, eu também já li. Você sabe como o livro é bem acessível, tipo, você não precisa ter conhecimentos grandes prévios, e eu gosto bastante. Inclusive é uma coisa que eu tento fazer, claro que não com a mesma competência que ele, mas no sentido de querer fazer com que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais de economia, né?
Acho que o seu canal faz um trabalho bem bacana e esse é o intuito seu, o nosso aqui, do nosso podcast, é de alguma forma trazer e traduzir um mundo que, de certa forma, não é passado para o dia a dia das pessoas. E sim, tu tem feito um bom trabalho nesse sentido, Gabriel, pode ter certeza. Eu vou dar um passo atrás, então, a gente falou aqui de escolas, mas eu gostaria que você me definisse de fato o que que é economia, o que que é essa palavra que todo mundo usa, mas de certa forma, como que é isso na vida real? O que que é a economia? Putz. Então, para você ter noção, nem na definição de economia os economistas concordam, cara. Eu estava falando naquela hora lá que os caras não Sim. concordam em quase nada. Então, a gente tem, por exemplo, a definição do Mises, né, que diz que é assim, que pega uma pegada mais humanística de economia, né, que trata de seres humanos, etc., né, não trata de bens materiais, etc., e sim dos seres humanos, das suas vontades. Eu não vou lembrar certinho o que ele falou, mas é uma que eu gosto bastante. Tem a do Lionel Robbins, que é um cara que inclusive foi aluno do Mises, e ele era neoclássico, ele é considerado neoclássico, e então ele meio que tem essa ponte tanto entre a escola austríaca e os neoclássicos, né, que seriam meio que os mais mainstream, assim, né? E a definição dele é que a economia é a ciência que estuda os recursos escassos, que tem usos alternativos, e as necessidades humanas são para satisfazer as necessidades humanas ilimitadas. Eu também não lembro certinho a definição dele, mas é alguma coisa assim. Inclusive, eu vou ver aqui certinho qual que é. Mas, enfim. Então, basicamente, a gente pode definir a economia como a definição mais aceita, assim, entre as pessoas, é como uma ciência que estuda os comportamentos humanos e como utilizar os recursos escassos que têm usos alternativos, né? Eu diria que a definição de economia é essa. Você tem que ter, tipo, saber que você está tratando de humanos, que a economia é uma ciência social e que os recursos são escassos e eles têm usos alternativos, né? Um recurso escasso é um recurso que não tem o suficiente dele para satisfazer todo mundo. Então, a gente vai ter que entender como alocar esses recursos da melhor forma para melhor satisfazer as pessoas, né? E aí essa a grande questão da economia, né? É É saber como uma, a gente vai fazer isso, porque a gente não pode negar a escassez, não tem o suficiente de tudo. Inclusive, os economistas usam bastante o exemplo do Jardim de Éden, né? Se a gente estivesse no Jardim de Éden, não precisava se preocupar com a economia, mas a gente foi expulso do Jardim de Éden, né? Então a gente vai ter que se preocupar, porque os recursos são escassos, tem os alternativos, etc. uma coisa que eu falo pro meu filho de 5 anos recursos são finitos. Ele já toda hora repete, tudo acaba. Então, vai martelando na cabeça da pessoa, porque senão cresce esse bando de sócia que tá por aí hoje na universidade achando que dinheiro nasce em árvore, né? Não é só Que imprimir por... mais? então, é assim que eles pensam, né? Os camaradas vão para a universidade, quem banca a porcaria da universidade para eles, ou é os pais e todos nós que pagamos impostos, e chegar lá eles querem fazer greve e não querem estudar. Se acham eles os revolucionários, os que estão lutando contra uma opressão, né? Então, ou seja, falta muito conceito do que é a vida prática para essa gente. E outra coisa, quando eu falo recursos escassos, é importante perceber que não é apenas os recursos da terra, né? Você mesmo, o seu tempo é escasso também. Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo que sejam conflitantes. Tipo, eu não posso ir para Ubatuba, daqui de Marília, e ao mesmo tempo ir para o Ceará, tá ligado? Tipo, ao mesmo tempo. É impossível. Então, você vai ter que ficar decidindo o que você vai fazer. O tempo todo a gente está decidindo como alocar os nossos recursos escassos, inclusive o nosso tempo, né? Então, isso é importante dizer, que não é simplesmente quando a gente fala que são escassos, a gente não está falando apenas de ouro, por exemplo, apenas de arroz, entendeu? A gente está falando de uma gama muito grande de coisas, né? Como manejar tudo isso. Eu É aí achei a que está o X. definição do Robbins aqui, eu vou ler para não cometer uma injustiça de ter falado alguma coisa errada. A economia é a ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos, que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. Essa é a definição dele, eu gosto bastante dela, que eu acho que ela pega as duas coisas mais importantes, que é comportamento humano, saber que a economia é uma ciência social, embora alguns digam que é ciência exata, não sei como que o cara acha isso,
e também das necessidades serem limitadas e os recursos serem escassos e terem usos alternativos. E até fazendo um link sobre o tema, né, que é preço e essa questão do recurso escasso, a gente podia citar aquele exemplo da água aqui consumida. Então, quanto você pagaria num copo de água aqui e agora, e quanto você pagaria num copo de água depois de passar 3 dias no deserto do Saara sem beber água, né? Então, o preço é algo que depende da situação, da pessoa, é algo intangível, não existe como você tabelar o preço, Algo até porque tem essa, subjetivo, né, né, também. algo subjetivo, né? Então, isso tem essa, talvez a O consciência valor, né? O dessas, valor que a gente dá para isso. coisas é subjetivo. Ele fez um Inclusive, vídeo do paradoxo do diamante, né? então, o paradoxo do diamante da água, eu vou estar falando um pouquinho dele, é um paradoxo muito interessante. Ele foi inicialmente enunciado pelo Adam Smith, que é considerado por muitos o pai da economia moderna, né? Embora exista alguma polêmica em cima disso, tem gente que diz que ele não é. Enfim, mas o importante, vamos focar aqui no enunciado, ele basicamente estava falando assim, como que é possível, né, a água, que é muito mais útil, é muito mais essencial para a vida humana, valer bem menos que o diamante, que não é, por mais que existam utilidades para o diamante, não tem como comparar a utilidade da água com a do diamante, né? A água é essencial, sem água a gente nem vivo estaria, né? Então, ele tinha essa pergunta. Aí a gente teve um acontecimento na história da economia que ficou conhecido como Revolução Marginalista, onde 3 economistas em lugares diferentes, sem se conhecer, eu não sei se sem se conhecer, mas eles não trabalharam juntos, né? Sem trabalhar juntos, esses 3 economistas resolveram esse paradoxo do diamante, obtiveram a resposta de forma diferente, mas a conclusão foi a mesma, né? E a conclusão deles, basicamente, era que a gente não avalia as coisas pela sua utilidade total. Tipo, a gente não avalia toda a água versus todo o diamante, né? A gente não vai fazer assim, o trade-off não é o que é mais importante no geral. Se a gente pudesse trocar, você trocaria toda a água por todo o diamante? Não, porque você não iria sobreviver sem água, né? Só que o que a gente avalia é a sua utilidade marginal. Ou seja, a gente avalia uma pequena quantidade de diamante versus uma pequena quantidade de água. Como a água é muito mais abundante que o diamante, por mais que ela seja mais importante, como ela tem abundância, o diamante é uma coisa muito escassa, diamante comparado à água tem muito pouco, né? Só você ver o valor altíssimo que tem um diamante. Se você tiver diante de 2 unidades, né, um pouquinho de diamante e um pouquinho de água, com certeza você vai escolher o diamante, porque ele tem um valor muito maior, porque ele é escasso, né? Então, basicamente é isso. A gente não avalia as coisas toda a água versus todo o diamante, sim uma pequena quantidade de diamante versus uma pequena quantidade de água. E a gente avalia a utilidade marginal daquela coisa, né? Então, inclusive, o primeiro a descobrir isso foi o Karl Menger, que é o primeiro dos 3 lá da Revolução Marginalista, e depois foi o Jevons, os dois no ano de 1871. Eu não sei exatamente quem dos dois que descobriu primeiro, eu acho que é o Karl Menger, mas de qualquer forma foi no mesmo ano, e eles descobriram isso, né? Descobriram que essa teoria da utilidade marginal, que é uma das bases da economia moderna, né? Eu descobri o efeito da utilidade marginal comendo bolachas. Como eu sou de São Paulo, é bolacha, tá? Não é biscoito. Você começa com a primeira bolacha, aquela ali é uma delícia, ela tem um valor muito grande, né? E aí quando você vai chegando no final do pacote, você já, para ela já não é tão importante assim, aquela vontade de comer como na primeira, né? Teoria sim, então, eu esqueci de falar isso, a lei da utilidade marginal ela é decrescente, né? Então, por mais que você sinta satisfação ao consumir a segunda bolacha, você sempre vai estar sentindo mais satisfação ao consumir a primeira do que a segunda, porque você vai lá morrendo de fome, etc., comer a primeira, aí a segunda, talvez você ainda sinta satisfação, igual você disse, só que como você falou lá no final, você já nem está com mais tanta vontade. Inclusive, essa utilidade marginal pode decrescer até ficar negativa, né? Porque se você ficar comendo,
Bolacha você pode vomitar, passar mal, então uma coisa que te gerava satisfação agora te gera insatisfação, ou seja, ficou negativa, né? Exato. Mudando um pouquinho mais de assunto, moeda. O que que faz uma moeda ser considerada uma moeda forte? Você sabe explicar isso? Bom, quem tem uma definição que o Rothbard usa no que o governo faz com o nosso dinheiro, que é bem interessante, ele coloca umas características para uma coisa ser considerada uma boa moeda, né? Ele diz que ela tem que ser, primeiro ela tem que ser portável, né? Ela tem que ser divisível. Portável significa o quê? Portabilidade, tem que ter portabilidade. Você tem que conseguir transportar aquele dinheiro, né? Não adianta, sei lá, você ter uma coisa, sei lá, que cada moeda pesar 30 quilos. Você não vai ficar levando uma coisa de 30 quilos nas costas para ir comprar as coisas no supermercado. Você vai querer levar uma coisa fácil de levar até o seu supermercado, né? Por exemplo, moedas, né? Ela tem que ser Não pode ser um boi. Já usaram, na verdade, o boi como dinheiro, mas não é um bom dinheiro, né? Porque ele não é um bom dinheiro, né? Não vai ser portável e dificilmente divisível, né? Você vai ter que matar o boi e cortar ele. Isso, eu quero só uma maçã. Fica com essa orelha do boi. Não é um bom dinheiro, né? Eu não sei nem se poderia ser considerado, mas eu acho que já usaram gado como dinheiro, se eu não me engano, mas com certeza não era um bom dinheiro se usaram. Posso estar cometendo um erro falando que já usaram, mas enfim. Como escambo, acho que certamente já usaram, né? Como escambo, com certeza, mas... Então, como você mesmo falou, da questão de que seria muito difícil um boi, porque você não vai cortar a orelha de um boi para trocar por uma maçã. Você pode até fazer isso, mas com certeza não seria o melhor dinheiro, né? Seria um dinheiro ruim. Também, então, é importante que ele seja divisível, assim como a gente tem hoje em dia 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, R$1, R$2, ou seja, às vezes você vai querer comprar coisas baratas, então é importante que existam moedas com unidades menores, né? Perfeito. O Rothbard diz que tem que ter fungibilidade, ou seja, uma unidade de dinheiro tem que ser igual a outra, então não adianta, por exemplo, eu tenho uma moeda de um ouro, uma moeda de ouro que vale, sei lá, vamos dar um nome para ela, um Celt, que é, sei lá, uma moeda que chama um Celt. Aí ela tem uma tanta quantidade de ouro e tem um tamanho. Aí a outra, o governo também diz que é um Celt, só que ela é bem menor e tem menos quantidade de ouro. Isso também não dá, tem que ser igual, né? Então, tem que ter o mesmo tamanho, etc., o mesmo peso, etc. Tem que ser escasso, então não pode ser uma coisa abundante, né? Então, porque se o negócio é abundante, ele praticamente não tem valor. Então, seria muito fácil você conseguir mais dinheiro e então iria cair o valor de cada nota, etc. Basicamente, escassez eu considero que é uma coisa. Na verdade, eu considero que para ser dinheiro tem que ser escasso. Escassez não é só um bom dinheiro, tem que ser escasso. O dólar e o real não são, né? Escassos. A escassez do dólar e do real depende do Estado, né? Se querer imprimir mais ou não. Então, antes, quando era lastreado em ouro, quando existiam moedas lastreadas em ouro, você tinha uma certa escassez porque você precisava ter o ouro para poder gerar moeda, né? Sim, hoje em dia que não existe mais lastro em moeda. Inclusive, é o argumento que utilizam para se defender o padrão ouro, né? Que o padrão ouro é um dos argumentos que usam, né? O ouro, ele meio que impede, ele meio que controla a inflação naturalmente, né? Porque o ouro é uma coisa bem escassa, é custoso você retirar ouro de minas, etc., né? Então, não daria para o governo simplesmente decidir, igual o Biden fez agora, imprimir trilhões de dólares, tá ligado? Que muita gente defende e é um bom argumento, né? Eu acho um argumento bem forte esse. E como já falado, a escassez da moeda fiduciária depende da gente, do governo não ficar imprimindo o dinheiro igual louco para pagar contas, para fazer populismo, etc. Só que a gente sabe que muitos governos simplesmente ignoram isso
E mesmo que não ignorassem, eu não gosto de confiar isso nas mãos do Estado, né? Você chegou a ver que essa semana foi aprovado como moeda oficial o Bitcoin em El Salvador. Chegou Eu cheguei a a ver ver essa notícia? só por cima, só não li muito a fundo, não. Foi Mas eu cheguei a ver. vamos ver se vai dar certo. Tudo indica que parece que sim, e eu acredito que vai trazer um bom avanço lá para El Salvador. Por exemplo, de todas essas questões que você falou, eu vejo como o Bitcoin atendendo a todas elas. E faltou eu falar da mais importante, que é a aceitabilidade, né? Para o dinheiro ser considerado dinheiro, ele tem que ser aceito pelas outras pessoas. As pessoas têm que acreditar que ele tem valor, né? Então, não adianta eu ter várias e várias unidades de uma coisa, e falar que é dinheiro se as pessoas não aceitarem trocar os produtos dela pelo meu dinheiro, né? Então, esse aí é essencial também, inclusive se não for aceito, se as pessoas não aceitarem aquilo como dinheiro, ele não é dinheiro, né? E então essa é outra coisa que eu considero fundamental para um dinheiro e também para um bom dinheiro, né? Essas 5 características que eu citei, que o Hofbauer deu e eu concordo bastante com ele. Concordamos. Essa questão de ser aceito, né? Se a gente pegar e lembrar lá da operação que fizeram para criar o real, né? O tal do plano real, foi bem nessa pegada. Eles criaram uma unidade de referência de valor, a URV, fizeram a transição do Cruzeiro Real para o real, e nesse interim foi de alguma forma atenuando e as pessoas foram acreditando que aquilo valia aquilo, né? Então, uma coisa que eu vivi, que eu vi, que tem a ver com esse aspecto da moeda que você É, comentou, Gabriel. existe também a curva de adoção de tecnologias, né? Existe uma teoria que ele fala que toda tecnologia, você pode pegar o celular, a televisão, o carro, basicamente assim, o tempo que demora para essa tecnologia chegar a 10% dos usuários é o mesmo tempo que demora para ele ir de 10 a 90%. Ou seja, atingir os 10 primeiros é que é difícil. Os 10 primeiros, 10% primeiro, né? Depois ela deslancha muito bem. O Bitcoin, É, por exemplo, ele está chegando aí perto, em alguns países já chega a 10% das pessoas que investem tendo dinheiro nele. Então, daqui um pouco, eu espero ver. Tem 12 anos de existência o Bitcoin. Eu espero que daqui um pouquinho ele deslanche aí. quando você vê fundos de previdência de países entrando no Bitcoin, é sinal que algo está mudando, né, ô Fraga? E assim, é engraçado porque o pessoal fala, não, o Bitcoin é um negócio de nicho, só poucas pessoas aceitam. Aí começou a ter bastante gente aceitando, né? Aí, não, mas as empresas ainda não entram. Aí começou a ter as empresas, não, mas são só pequenas empresas. Aí, ok, então tudo bem. Aí agora começou os fundos de investimento. Não, mas são só os pequenos fundos. Agora começou a entrar país, né? Mas são só os pequenos países. E assim vai, né? Cada vez está crescendo. Inclusive, eu recebi uma mensagem do meu banco hoje, falando que vai estrear no Bovespa um fundo de bitcoins, uma coisa assim. Por curiosidade, eu recebi hoje. Cai Foi, fora. O Bitcoin é seu se você tiver sua chave privada. não, 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 não não deixa ela com o não banco, tô não. Mas, falando mas a para ideia é legal. Sim, vai ter um não, monte não de tô gente que vai falando entrar para nessa, é adquirir, eu ótimo. tô falando no sentido de que isso mostra que tem mais gente aceitando ele, né? Sim, Faz sentido. o meu amigo Daniel Fraga, ele teve conta bancária fechada por usar Bitcoin. A própria corretora Mercado Bitcoin no Brasil teve conta fechada, se eu não me engano, com o Itaú, e hoje eles são parceiros do Itaú. Então, a coisa está indo para esse caminho, sim. Então eu acho, e a gente vê como vem valorizando bastante também o Bitcoin, né? Nos últimos meses, principalmente. Sim. Bom, Gabriel, já que a gente está mais indo para o final da conversa, queria saber de você, cara, o que te motivou a estudar economia, né? E a depois fazer o canal, e quais são suas aspirações, assim, para o futuro nesse sentido? Até porque teu canal está crescendo, e de alguma forma você está ajudando muita gente,
e construindo uma relação boa e trazendo de forma genuína boas informações para as pessoas. Bom, eu decidi estudar economia, né? Lembrando que eu faço administração de empresas, não economia, e a gente estuda bem pouco economia. A gente tem matéria de economia, mas não é tão aprofundada assim na faculdade de administração. Mas eu decidi estudar por conta própria, porque é um assunto que eu me interesso bastante, eu gosto, eu me sinto bem estudando. E o que me motivou, né, a criar o canal foi isso, ver que existe pessoas que eu tive essa dificuldade e eu vi que outras pessoas também estavam tendo, então no lugar de eu ficar esperando que alguém fizesse isso, eu decidi eu mesmo fazer, né? E eu também aprendo muito lá com o canal, eu não sei quais inspirações que eu tenho com ele, porque ele já tem dado bastante resultados que eu gosto, eu quero cada vez mais poder ajudar as pessoas de alguma forma. Esse é o principal ponto do canal, poder ajudar as pessoas a ter uma vida um pouquinho mais fácil da que eu tenho e tive, no sentido de estudar economia. Eu acho que além disso, eu acho que outro ponto interessante é que eu aprendo as coisas também, porque para você, quando você está ensinando alguma coisa, você está aprendendo. E eu tenho que conhecer muito ainda, eu sei muito pouco de economia, tenho que aprender muito mais. E eu acho que essa é a minha inspiração, aprender cada vez mais sobre economia e poder ajudar cada vez mais as pessoas. Eu não sei aonde vai parar o canal, eu acho que tem um crescimento bom até, é pequenininho ainda, mas eu vejo pessoas dando retornos bons que eu estou contribuindo com elas de alguma forma e eu acho que isso aí já ajuda bastante. Então, eu acho que essa é a minha principal inspiração, conseguir chegar em mais pessoas e ajudar mais pessoas. Perfeito, cara. Só da nossa parte aqui, só agradecer. Muito obrigado aí pela atenção com a gente. Eu que agradeço o convite, foi um bate-papo bem legal, divertido. Eu também sou muito grato, viu, Gabriel? Realmente, teu trabalho tá bacana. Eu tenho visto, principalmente depois que a gente começou a falar em gravar, e até mostrei para alguns conhecidos. E legal, eu acho que cada vez mais gente como você, como é, Como você, o nosso canal também, quanto mais gente tiver disposta a compartilhar informações, ideias pela liberdade do indivíduo, porque no final das contas, o que a gente está discutindo aqui torna as pessoas mais livres, mais conscientes das suas próprias vidas e mais donas de si para tomar suas decisões. Eu creio e observo que talvez, eu não quero dizer que exista seja proposital, mas é quase isso. O Estado ele não tem muito interesse de que as pessoas entendam essas coisas, esses mecanismos, porque quanto mais as pessoas conhecerem, menos poder o Estado terá sobre as pessoas. Mas, cara, obrigado aí pela conversa e uma liberdade até intelectual também, a pessoa, quando ela começa a estudar, ela começa a perceber que ela não, que ela não depende de um político para falar o que ela deve ou não deve fazer, né? Eu acho que isso é bem importante, que é sim, uma não coisa precisa muito de um interessante. filtro. É muito interessante que trabalhos como os de vocês, que eu acho que ajuda bastante a pessoa a perceber isso, que ela tem capacidade de pensar sozinha, etc, né? E eu acho que isso é bem importante, porque quem sabe o que é melhor para você mesmo, via de regra, é você mesmo, né? Não é uma pessoa que nunca te viu e fica fazendo promessa para ganhar algum cargo, etc, né? Sim, Viva a liberdade, viva a informação descentralizada. É é isso aí. isso aí. Gabriel, obrigado aí, cara. Boa noite, boa tarde, bom Igualmente. dia. 2021, 2025, 2100. E tamo junto. Um abraço. Valeu, Em cara. dobro aí. Obrigado. Valeu, Gaut. Valeu, Fraga. Até mais. Um abraço. Valeu, cara. Uma Abraço. Até satisfação. mais. Tchau, tchau.